Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo de número 39. Nos diz assim a palavra do Altíssimo. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes. Por isso, tu não perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste. Mataste, não perdoaste. Cobriste de nuvens para que não passe a nossa oração. Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai bendito e santo, nós louvamos o teu nome, ó Deus, por tua bondade, ó Deus, por tua misericórdia, Pai, que se renovam a cada manhã. Muito obrigado, Senhor amado, por teu cuidado e proteção. Nós, Senhor, queremos nesse instante te pedir, ó Deus, pelos enfermos, Pai. Visita-os onde quer que eles estejam, Pai. Quer em suas residências, quer nos hospitais, Pai. Derrama, Senhor, o teu bálsamo sobre a vida deles, ó Deus, o consolo, Pai, para que eles enfrentem esse momento de provação. E que, ó Deus, o teu Espírito Santo esteja, Senhor, animando e, ó Deus, fazendo com que eles não percam, Senhor, a alegria da tua salvação. Pai, queremos te pedir pelos enlutados, ó Deus. Ó Deus, nós queremos também, ó Deus, te pedir, ó Deus, que tu esteja consolando a vida dessas pessoas, Pai, que choram a morte do seu ente querido. Pai, ó Deus, vai ali, Senhor, em cada coração, ó Deus, e concede, ó Deus, o consolo do alto, a fim de que eles possam sentir, ó Deus, o teu abraço, Deus, e as tuas palavras, Senhor, possam entrar nos seus ouvidos, Senhor, e chegar até os seus corações e possa sondar, Senhor, trazendo o bálsamo, Deus, para as suas vidas. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, Pai, de estarmos refletindo sobre a tua palavra, e nós te pedimos, ó Deus, que tu use, ó Deus, o teu servo, ó Pai, para que, ó Deus, a tua palavra possa chegar, Senhor, com fidelidade às mentes e corações que nos acompanham através dessa mensagem. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos chegando ao término da Semana Santa e, como todos vocês sabem, o dia de hoje, o dia de sábado, é marcado por um acontecimento trágico na história da narrativa bíblica. É o dia no qual Judas vai tomar a decisão de cometer o suicídio. E esse texto que nos fala a respeito do suicídio de Judas é algo que nos chama a atenção, e eu gostaria que nós, a partir da nossa reflexão acerca dos acontecimentos que envolvem este personagem, trazer alguns ensinamentos e aplicações para a nossa vida no dia de hoje. Segundo a tradição cristã, irmãos, o dia de hoje é marcado no Brasil e em várias partes do mundo de confissão católica como o sábado de Aleluia. E no sábado de Aleluia, querido, é muito comum nesses países ter uma manifestação popular chamada Malhação do Judas. É muito comum percebermos que em algumas partes dos países onde a Igreja Católica levou a mensagem do Evangelho, que essa prática se popularizou entre as pessoas. E aqui no Brasil, querido,
Também imagine que a criatividade do povo brasileiro não iria deixar passar isso em branco. No dia de hoje, várias pessoas em várias partes tomam por hábito a malhação do Judas e também de algumas personalidades que não têm uma aclamação popular muito desejável. Então é comum figuras políticas, até mesmo futebolísticas, desportistas, por assim dizer, e várias personalidades serem malhadas nesse dia como sinal da revolta popular pela atitude dessas pessoas, mas sempre com ênfase naquilo que aquele discípulo que entrou para a história como o grande vilão inspirou e legou para a população de origem cristã. E vale muito a criatividade do povo na hora de expressar a sua revolta pelos erros que determinadas personalidades acabam cometendo. Aqui no Brasil, em Itu, no interior de São Paulo, só para que os irmãos tenham a informação, a título de curiosidade mesmo, as pessoas, elas não apenas malham o Judas, mas elas explodem o Judas. Elas põem um boneco e ali, juntamente com a figura de um demônio, e bombardeiam como um sinal da expulsão desse demônio, desses diabos que rondam e assolam a população. Mas, querido, é muito interessante percebermos que as pessoas, na hora de manifestarem o seu repúdio por personalidades públicas, elas fazem isso muitas vezes sem refletir em seus próprios atos. E aqui eu gostaria de chamar a vossa atenção para o texto que nós acabamos de ler. O texto das Lamentações de Jeremias, ele fala algo ao nosso coração nesses momentos em que várias pessoas em diversos lugares do Brasil e do mundo já malharam ou estão malhando o Judas de suas escolhas. E o texto que nós lemos vai nos dizer: de que, pois, se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É muito comum, querido, às vezes nós pegarmos o gancho de alguns erros de nossos semelhantes e simplesmente e irrefletidamente malharmos o pau naquele que é execrável aos olhos de parte da população. E isso nos chama a atenção porque, especialmente no Brasil, nos últimos tempos, virou um hábito quase que sacro a crítica pela crítica. E o que isso quer dizer, querido? As pessoas criticam tudo e a todos por qualquer coisa. E muitas vezes não usam o senso da justiça como parâmetro para avaliar se as suas críticas elas são pertinentes olhando para si mesmas. Porque, querido, é muito fácil nós apontarmos o erro do outro sem refletirmos os nossos próprios. Acerca disso, Jesus falou, Mateus capítulo 7, um texto que é muito conhecido de todos nós, onde no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus começa a dizer, ali a partir do versículo de número 3, algo que nós precisamos refletir para que nós não incorramos em alguns erros que as pessoas, por não refletirem
acerca dos seus próprios acabam cometendo com os outros. Diz o texto: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Querido, com essas palavras, Jesus está nos ensinando a percebermos os nossos próprios erros, antes até de tentar corrigir os erros das pessoas. Porque, querido, é muito comum nós enxergarmos o erro do nosso semelhante sem, contudo, enxergá-lo em nós mesmos. Às vezes, o que está no próximo é muito menor do que aquilo que está em nós, mas a nossa insistência faz com que nós enxergamos o erro do nosso semelhante muito maior do que o nosso. E se nós atentarmos para aquilo que a Escritura está nos dizendo através dessas palavras, nós seremos sábios se aplicarmos. Isto porque, querido, o Salmo de número 90 e versículo de número 12 vai nos dizer algo exatamente assim: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos corações sábios. E nesse momento onde as pessoas estão irrefletidamente punindo e até malhando os vários Judas populares, é muito comum que as pessoas esqueçam os seus próprios erros e comecem a não apenas fazer uma crítica pela crítica, como também tentarem absorver-se dos seus próprios erros. Isso me lembra algo muito interessante que Jesus experimentou, e o evangelista João, no seu evangelho no capítulo de número 8, vai falar acerca de um episódio envolvendo a mulher adúltera. E esse texto já é bastante conhecido, querido, onde os mestres da lei apanham uma mulher em flagrante adultério e levam até Jesus para que ele julgue aquela mulher. E a perspicácia e a astúcia daqueles homens em provar Jesus se nota quando eles tentam colocar Jesus contra a própria lei de Deus. Quando eles questionam Jesus dizendo: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. Mas tu, o que dizes? E Jesus, ele vai e agacha-se e começa a escrever na areia algo, e logo em seguida ele levanta e devolve o questionamento com uma afirmativa, dizendo aos inquisitores: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ali diz-nos o texto que um após um deixa a sua pedra e vai embora. Jesus, diante daquela mulher, ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E Jesus diz assim: tampouco eu te condeno, vai em paz, mas não peques mais. Observe, querido, que a atitude de Jesus é uma atitude que intercede em favor da mulher pecadora, mas é uma atitude que não passa a mão no erro dela. Ele, muito pelo contrário, ele a orienta a que ela não peque mais. Vai em paz, eu não te condeno, mas não peques mais. E é sobre isso que nós estamos refletindo na noite de hoje, querido. Porque o texto que nós lemos de Lamentações 3:39 vai falar sobre exatamente os pecados que cada um de nós temos. E que muitas vezes nós negligenciamos os nossos, a fim de execrar os pecados do outro. E nós precisamos, antes de fazer isso,
julgar a nós mesmos para saber se nós estamos agindo conforme a lei de Deus. Primeiramente, pondo a nossa vida no mesmo crivo que nós estamos submetendo a juízo às pessoas. Porque Jesus está nos dizendo através dessas palavras que o nosso papel não é de juiz. O nosso papel é amar as pessoas, sem contudo passar a mão nos seus erros. E como cristãos, somos exortados a agir de maneira pública diferente do que as pessoas estão agindo hoje. Porque, querido, o texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, vai nos falar algo acerca da nossa responsabilidade como cidadãos. Você e eu somos cidadãos do céu, mas também cidadãos da terra, querido. E enquanto estamos aqui, nós devemos exercer a nossa civilidade. E como cristãos, nós precisamos entender o papel relevante que o Senhor confiou a nós. Diz o texto, 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Querido, seria interessante nós perguntarmos a essas pessoas que estão, não apenas hoje no sábado de aleluia, malhando Judas, se elas antes de tudo estão pensando nos seus próprios pecados e se elas estão orando por esses pecadores que elas estão malhando. Porque é muito interessante, querido, isso. Nós queremos que esses Judas sejam malhados e execrados da nossa sociedade, mas nós não manifestamos o desejo nem o interesse de interceder a Deus por eles. Observe que como cristãos, nós temos uma arma poderosa em Deus para interferir na esfera material e terrena. E essa arma poderosa em Deus é uma arma espiritual. Acompanhe comigo. Tiago, capítulo 5. Vai nos dizer o texto ali sobre uma arma que está ao alcance de todo cristão. E é uma arma que muitas vezes nós deixamos de lado. Uma arma que é poderosa em Deus para interferir em toda a esfera da sociedade. E diz-nos o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Porque, diz o texto, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pergunto, nós estamos orando por essas figuras execráveis da nossa sociedade? Nós estamos orando pelos reis, pelos governadores, pelo presidente. Nós estamos orando pelo Brasil e pelas nações. Estamos passando por um momento de recessão, querido. É tempo da igreja orar. É tempo da igreja buscar a face do Senhor. É tempo de nós agirmos como os verdadeiros sacerdotes e pedirmos que Deus intervenha nessa situação. Mas virou um hábito nosso, a crítica pela crítica. E nós muitas vezes não refletimos acerca dessas coisas, sobre a necessidade que nós temos de ter um papel de relevância na oração.
e na intercessão, porque quando o texto das Lamentações vai dizer de que pois se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, é para que nós reflitamos, queridos, nossos próprios caminhos. Acompanhe comigo o versículo 40, vai dizer: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Esse é um tempo, querido, de profunda reflexão para você e para mim, para que nós possamos voltar ao Senhor, olhar atentamente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. É um tempo em que nós precisamos jejuar e lamentar pelos caminhos do nosso coração, pelos maus caminhos, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa prevaricação, por causa da nossa idolatria, por causa da nossa rebeldia contra o Senhor. Diz o texto: levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Sabe, querido, o que é que separa o homem de Deus? São os nossos pecados. Diz a Bíblia, Isaías capítulo de número 59. Acompanhe comigo esse texto que fala-nos muito acerca dessa realidade que nos separa do nosso Deus. Diz o texto de Isaías capítulo 59. Um texto que fala muito ao meu coração e acende um sinal de alerta para mim e deve acender para você também na sua vida. Diz o texto: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, diz o texto, fazem divisão. Em algumas traduções vai dizer, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há, versículo 4, que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Ah, querido, se nós usássemos esse tempo presente para lamentarmos diante do Senhor por causa da rebeldia dos nossos atos, por causa dos maus caminhos do nosso coração, eu tenho certeza que Deus interviria nessa situação. Sabe por quê? O texto de 2 Crônicas, já bastante conhecido, vai falar sobre isso, e é uma verdade que não pode se apartar do nosso coração. Diz o texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo de número 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Mas, querido, Deus deseja que no coração do homem seja esquadrinhado e ele possa lamentar pelo seu pecado, lamentar pela sua condição miserável, pela nossa indiferença com o trabalhar de Deus, com o agir de Deus. E não apenas que nós sejamos os
executadores e malhadores por exímio dos Judas que estão por aí. Se nós observássemos bem aquilo que a Escritura vai nos recomendar, nós teríamos um papel de intercessão, um papel de sacerdotes que estão clamando por nós e pela nossa nação e pelas demais nações. Porque, querido, nem nós estamos livres, nós estamos sim propensos a uma queda. E nós precisamos entender que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de lamentação, sim, mas é um tempo de lamentação pelos nossos pecados. E não apenas pelo pecado do outro. Porque, querido, nós temos tanta facilidade em nos queixar, em murmurar contra as pessoas e não contra nós mesmos. Diz o texto ali em 1 Coríntios, no capítulo número 10. Quero refletir com você esse texto, que vai nos falar acerca do nosso murmúrio, que representa uma afronta diante de Deus. Muitas vezes nós murmuramos tanto da nossa vida porque não aconteceu as coisas do jeito que a gente quer, porque nós não recebemos aquilo que nós esperávamos do nosso patrão, porque na igreja muitas vezes o pastor não atendeu a nossa reivindicação. Nosso familiar não agiu conforme nós esperávamos, nós murmuramos e nós não sondamos a nós mesmos, nós não consultamos a nós mesmos. A Bíblia está dizendo para nós, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, mas toda vez nós murmuramos diante de Deus pelos pecados dos outros e não lamentamos pelo nosso, nós devemos lamentar pelo nosso pecado também. Porque são esses pecados que fazem separação entre nós e Deus. E são esses pecados que causam toda sorte de distúrbios sociais e de divisões na nossa geração, na nossa casa, na nossa família. São os pecados. Muitas vezes os pecados guardados no nosso coração, e nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus. Diz o texto, 1 Coríntios, no capítulo 10, onde o apóstolo Paulo vai dizer, a partir do versículo 9, e não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que são chegadas os fins dos tempos. Versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Querido, a Bíblia está repleta de histórias e testemunho de pessoas que, ao invés de se lamentar diante de Deus, ao invés de buscar o Senhor enquanto podiam achar, apresentaram suas lamentações, seus lamúrios, apresentaram suas queixas, muitas vezes contra Deus, porque muitas vezes quando nós estamos passando por situação calamitosa, nós dirigimos a nossa queixa contra Deus, contra o próximo e contra Deus, e não refletimos o nosso caminhar, como ele está. E a Bíblia está dizendo que os acontecimentos escritos na Bíblia, o apóstolo Paulo está fazendo com que essa igreja em Corinto possa refletir. Olha, esses exemplos que aconteceram no passado servem como figuras para nós, servem como exemplos para nós, para que nós não caiamos no mesmo erro que ele. Não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e morreram no deserto pelas serpentes e escorpiões. Porque eles murmuraram, eles lamentaram, eles tinham saudade do Egito. E Deus derrubou no deserto mais de 23 mil por causa do murmúrio e da lamentação. Deus está operando o livramento, está operando a salvação e o crente murmurando ao invés de agradecer. O crente se queixando ao invés de ser grato ao Senhor. Querido, não existe algo mais execrável em nós do que
o murmúrio, a lamentação, e isso sem refletirmos os nossos próprios caminhos. Nós precisamos perceber, querido, que uma vez que o Senhor nos deu a mente de Cristo, o nosso posicionamento deve ser completamente diferente. Porque se nós estivéssemos com os ouvidos atentos às palavras do Senhor, nós perceberíamos que nós não deveríamos ter essa atitude, não deveríamos manifestar esses pensamentos e esses procedimentos diante de Deus. Nós deveríamos ser mais crentes e muitas vezes nós agimos como fariseus, sem refletir os nossos próprios erros. Nós muitas vezes nos queixamos dos erros dos outros. É tempo de nós pormos a nossa boca no pó, a nossa face no pó, orar, pedir ao Senhor até que haja esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 29. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a sua face ao que fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. E o Senhor está nos convidando a termos um pensamento diferente, a termos um pensamento voltado para o Senhor. Um pensamento que possa brotar no nosso coração arrependimento pelos nossos próprios erros, pelos caminhos que o nosso coração tem levado. Eu quero parafrasear um texto, querido, para finalizar nossa reflexão na noite de hoje. Porque nesse dia, como todos nós sabemos, foi o dia marcado pelo suicídio de Judas. Aquele homem comprou com o dinheiro do sangue inocente de Jesus um campo chamado Campo de Sangue, Acéldama. Mas tem um texto em Hebreus capítulo 12, que não fala especificamente de Judas, fala de um outro prevaricador, de um outro profano, chamado Esaú. Mas eu quero parafrasear, já que nós estamos refletindo sobre a Semana Santa e sobre a atitude do Judas, e muitas vezes a nossa atitude de malhar o Judas sem olhar as nossas próprias falhas e erros. Eu gostaria de finalizar com esse texto, que vai falar a respeito, sim, de Esaú. Mas onde se lê Esaú? Nós vamos fazer como se tivesse Judas, para que nós possamos aplicar a reflexão nessa noite e assim nós sermos abençoados através da prática da palavra. Diz o texto: e ninguém seja fornicador ou profano como foi Judas, ou no caso aqui do texto escrito Esaú, mas leia-se como Judas, que por um dinheiro, no caso de Esaú foi por causa de um manjar, no caso de Judas foi por causa de 30 moedas de prata, por causa do prêmio da recompensa do sangue inocente. Diz o texto, ele vendeu o seu direito de primogenitura, Esaú. Judas vendeu o seu ministério, o seu apostolado, o seu episcopado. Então, querido, que nós possamos aprender com os erros dos outros e possamos ser sábios para lamentarmos os nossos próprios erros diante de Deus e aplicar com sabedoria os preceitos contidos na palavra do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesse instante, ó Deus, agradecer a Ti, Senhor, porque Tua, Senhor, é a glória, Teu é o domínio, Teu é o reino, e Tu Te exaltaste sobre tudo e sobre todos. Deus, nós queremos Te pedir, Pai,
que essa palavra, Senhor, possa brotar em nossos corações vida e vida em abundância, para que nós sejamos, Senhor, abençoados ao praticarmos essa palavra. E, Senhor, que nós possamos refletir o nosso próprio erro, lamentar, chorar, Senhor, pedir a Ti, Senhor, que intervenha nessa situação, sem que nós precisemos, ó Deus, malhar os Judas que estão aí espalhados pela sociedade. Pai, se tivermos alguma queixa a fazer, que nós nos queixemos diante de Ti pelos nossos próprios pecados, a fim, Senhor, de buscar auxílio, a fim de buscar recurso e ajuda em Ti. Afinal de contas, a Tua palavra nos diz que Tu és refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, Senhor, nós queremos Te pedir nesse momento que o Teu imenso amor, a graça do Teu Filho amado Jesus e a doce consolação, Pai, do Teu Espírito Santo, sejam, ó Deus, com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amado, que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.